A teoria da concha mágica no episódio O Clube do Bob Esponja é muito mais do que parece. O que se esconde por trás daquele simples brinquedo é uma alegoria assustadora sobre o que acontece quando a razão é substituída pela fé cega de uma seita. No meio da floresta, Bob Esponja e Patrick, com sua lógica infantil, encontram uma solução para todos os seus problemas: a concha mágica. Ela é simplesmente um brinquedo, uma paródia da famosa Bola 8 mágica, mas no desenho, ela age como um líder de seita. Quando Lula Molusco, o descrente, tenta usar a lógica para salvá-los, ele é punido. A concha ordena aos seus seguidores, Bob Esponja e Patrick, para não fazer absolutamente nada. E eles a obedecem, esperando por uma salvação divina. E ela realmente acontece. Um avião de comida cai do céu. A concha não apenas recompensa a obediência cega, como pune a rebeldia. Ela recusa a comida de Lula Molusco, o tratando como um inimigo. E a teoria vai além. A voz da concha muda de tom, sugerindo que ela pode estar viva. No final, Lula Molusco desiste, aceitando o que a concha ordena, e é salvo por um guarda florestal, que também segue as ordens da sua própria concha mágica. A teoria nos faz pensar que, mesmo em um desenho infantil, há uma crítica social, e ela mostra a lógica que pode ser punida e que a submissão é uma autoridade. Por mais absurdo que seja, pode levar à salvação. Essa foi só a primeira das teorias que vão ser explicadas hoje, então bora lá. Os 7 pecados capitais. Mas a simbologia em Bob Esponja vai muito além de um único episódio. Ela está na própria essência dos personagens. E se eu te dissesse que os 7 habitantes mais importantes da Fenda do Biquíni são, na verdade, a encenação de os 7 pecados capitais? Uma vez que você enxerga essa conexão, o desenho nunca mais será o mesmo. Vamos começar pelo seu siriguejo. Ele é obviamente a ganância. A vida dele não é sobre felicidade ou amizade, é sobre acumular dinheiro. Ele vendeu a alma do Bob Esponja por 62 centavos. Ele criou o Siricascudo 2 só para dobrar os lucros. E ele sente dor física real quando gasta um único centavo. Seu amor pelo dinheiro é a força motriz de todas as suas ações, não importa quem saia ferido no processo. Ao lado dele, temos seu rival Plankton, a personificação da inveja. Sua existência inteira é definida por um desejo doentio de possuir o que seu siriguejo tem, a fórmula do hambúrguer de siri, o sucesso. Ele vive em um balde de lixo, literalmente na sombra do sucesso do seu inimigo, e sua inveja o consome dia após dia, alimentando seus planos fracassados. O vizinho de Bob Esponja, Lula Molusco, é a ira. Sua vida é uma fonte constante de miséria e raiva. Ele odeia seu trabalho, odeia seus vizinhos e despreza sua própria vida. Essa frustração explode em fúria constante. Cada risada do Bob Esponja, cada barulho do Patrick é combustível para sua ira. Um ciclo de ódio do qual ele não consegue escapar. Falando no Patrick, ele é a representação mais pura da preguiça. Ele vive debaixo de uma pedra. Seu maior feito foi ganhar um prêmio por não fazer absolutamente nada por mais tempo que qualquer um. E seus dias consistem em dormir, babar e esperar o Bob Esponja aparecer. Ele é a apatia em forma de estrela do mar. Caracol de estimação Gary. Embora pareça simples, representa a gula. Sua vida gira em torno da próxima refeição. Lembre-se do episódio que ele foge de casa simplesmente porque o Bob Esponja esqueceu de alimentá-lo. Seus miados são quase sempre um pedido por comida. E a esquilo cientista Sandy Bochechas encarna o orgulho. Ela tem um orgulho imenso da sua terra natal, o Texas, e da sua superioridade intelectual e física. Ela é extremamente competitiva e sempre precisando provar que é a melhor em ciência, em karatê e em tudo. Seu orgulho muitas vezes cega para os sentimentos dos outros. E finalmente o nosso queridíssimo Bob Esponja. Ele representa a luxúria, não no sentido tradicional, mas como um desejo avassalador e uma paixão desenfreada pela vida. Ele tem a luxúria por trabalho, uma luxúria por amizade e uma luxúria por experiências. Esse desejo é tão intenso que se torna uma força caótica, que muitas vezes sufoca e perturba todos ao seu redor, especialmente o Lula Molusco. A mutação nuclear. Se os próprios personagens são símbolos sombrios, o que dizer do mundo em que vivem? Por que criaturas do mar falam, constroem cidades e vivem uma vida tão humana? A resposta pode estar na nossa própria história. A teoria mais realista e perturbadora é que a Fenda do Biquíni é na verdade o resultado de testes nucleares. O nome da cidade não é coincidência. Bikini Bottom, em inglês, significa literalmente fundo do biquíni. Ela estaria localizada no fundo do oceano, abaixo do atol de Bikini, um conjunto de ilhas no Pacífico, onde os Estados Unidos realizaram mais de 20 testes de bombas atômicas e de hidrogênio entre 1946 e 1958. Pense nisso, a era de ouro do show, com sua estética e música, remete muito aos anos 50, exatamente a época dos testes. A radiação maciça liberada por essas explosões teria contaminado o ecossistema marinho abaixo, causando mutações genéticas extremas. Criaturas que antes eram simples animais marinhos evoluíram de forma bizarra e acelerada. E isso explicaria tudo: a capacidade de falar, a inteligência para criar tecnologia, os corpos com características humanoides e as explosões que vemos com frequência no desenho, muitas das vezes em formato de cogumelo atômico. Não seria apenas uma piada visual, mas uma referência sombria à origem de todos eles. A Fenda do Biquíni não é uma cidade feliz, é um ecossistema pós-apocalíptico. Seus habitantes são sobreviventes mutantes de uma catástrofe humana.
A estranheza da Fenda do Biquíni não se limita no plano físico, ela transcende para o plano mental, para o mundo dos sonhos no episódio Hora do Sono. Bob Esponja, cansado, decide visitar os sonhos de seus amigos, mas a teoria diz que o que vimos não foi um sonho, foi uma projeção astral. Bob Esponja não estava criando cenários em sua própria mente, sua consciência e sua alma, de fato, se desprendeu do seu corpo adormecido e viajou pelo plano astral, invadindo o mais sagrado de uma pessoa, sua mente. Vamos analisar as invasões sobre essa ótica. Ele entra no sonho de Gary e descobre um intelectual violando a privacidade de sua alma. Ele entra no sonho de Patrick e se torna um objeto de necessidade, uma manipulação sutil. Mas e no sonho do Lula Molusco, que a violação se torna um ato de terror psíquico? Lula Molusco está em seu paraíso particular, um mundo onde ele é amado e reverenciado como um gênio. Bob Esponja não só invade, ele profana esse santuário, ele destrói a fantasia do Lula Molusco, transformando seu maior sonho em seu pior pesadelo. É uma agressão mental, e ele continua humilhando. Plankton, em seu único momento de poder, é roubado da emoção da caçada do seu siriguejo. A fúria de todos os personagens no final, quando o confrontam em seus sonhos e depois em sua casa. Não é apenas raiva, é a reação natural de um sistema imunológico psíquico expulsando um parasita. O episódio não é sobre sonhos, é sobre a violação de almas. A casa do Lula Molusco está viva. E se a ameaça não viesse de outra dimensão, mas estivesse ali bem na frente de todos, disfarçada de lá? A casa do Lula Molusco não é só uma escultura, ela está viva e a teoria vai além. Ela é um robô gigante adormecido. As evidências estão espalhadas por toda a série. Em A Caixa Secreta, a casa literalmente se inclina para escutar a conversa de Bob Esponja e Patrick. Em Período de Crescimento, a casa fala e tem uma esponja na minha sopa, ela grita de agonia junto com Lula Molusco, com suas janelas e portas se contorcendo como um rosto. Mas a prova mais chocante vem quando ela mostra ter membros, em calça engraçada. Braços de pedra saem do chão para tapar os ouvidos da casa do choro do Bob Esponja. E o clímax acontece em Bons Vizinhos, quando o sistema de segurança defeituoso ativa a casa, que se levanta do chão sobre pernas e braços robóticos, causando uma destruição em massa. A única forma de pará-la é apertando o botão de desligar escondido dentro dela. A teoria sugere que esta casa é apenas uma unidade de um exército de máquinas. Lembra do episódio Cidade de Lula, onde ele se muda para uma vila cheia de casas idênticas? E se cada uma delas fosse um robô esperando o sinal para ser ativado? E o responsável? Talvez o Plankton, em seu plano mais ambicioso de dominação mundial. A vizinhança pacífica pode ser na verdade um arsenal adormecido. Zé do Picadinho e a dimensão paralela. Essa fragilidade da realidade nos leva a um dos maiores mistérios. O Zé do Picadinho, no episódio Turno Macabro. Lula Molusco inventa a história de um cozinheiro fantasma para assustar o Bob Esponja. Os 3 sinais de sua chegada, luzes piscando, telefone mudo e um ônibus fantasma, acontecem de verdade, mas tudo parece ser uma coincidência, até a aparição final e sem sentido do Nosferatu. Por que ele está ali? A teoria conecta este episódio ao muito mais recente, O Hambúrguer da Noite. Nele descobrimos que o Siri Cascudo tem um turno noturno secreto, frequentado por monstros e gerenciado pelo próprio Nosferatu. O narrador nos diz que essa cena se passa na Zona das Marés. A Zona das Marés não seria um lugar, mas outra dimensão, uma realidade paralela que às vezes se sobrepõe à Fenda do Biquíni, como a Fenda da Pedra. É um lugar onde as regras da lógica não se aplicam. O turno da noite do Siri Cascudo é um ponto de encontro entre essas duas realidades. Isso significa que o Zé do Picadinho não foi inventado. Lula Molusco, ao entrar em contato com essa outra dimensão durante o turno macabro, não inventou uma história, ele canalizou a lenda real daquele outro plano. Sua confusão ao contar o conto era seu cérebro tentando processar uma informação que não pertencia à sua realidade. Nosferatu não era uma piada, ele era a prova de que a barreira entre dois mundos havia sido cruzada. A teoria do ônibus. O episódio da Fenda da Pedra é um dos mais bizarros de Bob Esponja, e uma teoria sugere que tudo que aconteceu foi proposital. Bob Esponja e Patrick pegam um ônibus, mas o motorista fica irritado porque o Bob Esponja bate nele repetidamente com um balão. O motorista, em um ato de vingança, expulsa os dois na Fenda da Pedra, um lugar escuro e sombrio no fundo do oceano. Logo em seguida, ele rapta o Patrick e o leva de volta para a Fenda da Biquíni, deixando apenas o Bob Esponja sozinho. Bob Esponja, em pânico, tenta pegar o próximo ônibus, mas todos os motoristas o ignoram. Ele tenta de tudo, se disfarça de banco, compra doces, mas o ônibus simplesmente não para. A teoria diz que o motorista deixou na Fenda da Pedra e comunicou a todos os outros motoristas para não pararem para o Bob Esponja. No final, um peixe misterioso o ajuda a voltar para casa, e ele reencontra o Patrick, que foi de fato sequestrado. Essa teoria nos faz pensar que a vingança do motorista foi muito mais bem elaborada do que parecia. Ele não só deixou o Bob Esponja para trás, como também o impediu de voltar para casa, tornando a sua jornada um verdadeiro pesadelo. O multiverso e o paradoxo de Patrick. Se existem outras dimensões, será que existem outras linhas do tempo? A teoria final diz que sim, e o responsável por criar um paradoxo que mudou o destino de um vilão para sempre foi o Patrick. A teoria conecta 2 episódios cruciais. O primeiro, em De Volta ao Passado, Bob Esponja e Patrick viajam no tempo e vem o Homem-Sereia e Mexilãozinho, prestes a derrotar o vilão Homem-Raio, congelando-o com molho tártaro. Mas o Patrick, com sua fome infinita, come todo o molho. Sem o molho, os heróis simplesmente prendem o Homem-Raio com algemas. Agora vamos para o futuro no episódio Homem-Sereia e Mexilhãozinho 3. Nele, Bob Esponja e Patrick
encontra o Homem-Raio preso, congelado em molho tártaro. Eles o descongelam e, após uma série de confusões com o cinto de cócegas, acidentalmente o ensinam a ser bom, forçando-o a uma redenção. Aqui está o paradoxo. Esses dois eventos não podem coexistir. A teoria diz que a ação do Patrick no passado criou uma linha do tempo alternativa. Aqui nos assistimos na linha do tempo original. O Homem-Raio teria sido congelado e mais tarde redimido. Mas como o Patrick comeu o molho, essa redenção nunca aconteceu naquela linha temporal. O Homem-Raio foi apenas preso e escapou e continuou sendo um vilão implacável, como vemos em outras aparições. Sem querer, o Patrick se tornou Barry Allen do fundo do mar. Sua gula no passado impediu ativamente a única chance de redenção de um grande vilão, garantindo que o mal continuasse a existir. De cultos, de mutantes a fantasmas, de robôs paradoxos atemporais, a Fenda do Biquíni é um labirinto de segredos, provando que por trás de cada risada pode haver um mistério muito mais profundo do que jamais imaginamos. Agora me contem nos comentários, qual dessas teorias mais te chocou? E não se esquece de seguir o Davizeira aí. E se você quiser ficar por dentro de mais alguns vídeos, tem vários shorts aí no canal, remetendo e resumindo essas teorias. Davizeira na voz, tamo junto, é nóis!